Fala pessoal, bom dia meu povo, boa tarde aí para todos aí. Eu nem sei que hora é essa, estou aqui no meu horário de almoço. Então pessoal, hoje eu vou aproveitar aqui, né? Olha que coisa linda, oxigenação no talo, peixinhos felizes, né meu povo? Hoje aqui pessoal, eu vou aproveitar para mostrar a vocês aqui um probleminha que acontecia antes no meu filtro aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é tipo uma válvula de segurança, vamos dizer assim, né? Esse cano aqui, galera, ó. Qual é a real função desse cano aqui, pessoal? Logo no início, galera, quando eu montei esse sistema, né, ainda faltava melhorar uma coisinha ou outra, então eu tinha muito problema. Inclusive, derramar água desse filtro aqui. Por que derramava muita água desse filtro? Porque, como vocês podem perceber, galera, ó, a água está empoçando, tá vendo, ó? Essa água, ó, dentro do filtro, ó, ela está empoçada, ó. Ela não tem que estar empoçada, essa água ela tem que bater e descer. Quando essa água está ficando empoçada assim, ó, como vocês podem ver, ó, que água clara, né, galera? Tanquezinho pequenininho com filtro e água clarinha. Mas vamos lá. Quando essa água começa a empoçar assim, galera, é sinal que o nosso filtro está entupido, está adensado, está saturado de sujeira e matéria orgânica, né? Dos nossos peixinhos. Porque nossos peixinhos, eles cagam 24 horas. Não tem brincadeira para eles não, eles vão cagar mesmo. Entendeu? E a sujeira de resto de ração, essas coisas. Então, galera, o que acontece? Aqui, ó, na primeira camada, como meu perlon e as primeiras espumas, elas estão muito sujas. A água está tendo dificuldade de passar por elas. E as de baixo já vão ficando mais limpas. Porém, se as de cima já estão muito sujas, o filtro também está, né, já na hora de fazer uma limpeza. Eu vou fazer isso hoje. E o que com o tempo eu descobri, pessoal, em fazer? Coloquei esse cano aqui, ó. Vocês podem reparar, ó, como a água começa a subir, ela começa a cair para dentro desse cano, percebem? Qual é a ideia fundamental desse cano aí, galera? A ideia desse cano aí é fazer com que essa água corte caminho. De acordo com que essa água tende nessa beirada que ela vai subir por estar entupido o nosso filtro, ela ia começar a derramar. Então, esse cano está abaixo do nosso nível do balde, né? Então, antes dela derramar, ela começa a cair para dentro desse cano aqui, ó, como vocês estão vendo. E para onde vai essa água, galera? Esse cano, ele fica bem no pé aqui, ó, da nossa saída de água do retorno para o nosso filtro aqui, né? O que acontece? Lá embaixo ele tem uma abertura, eu boto ele aqui direto, né? Encostado aqui nesse cano aqui de saída. Quando o nosso filtro entope, galera, essa água for subir, em vez dela derramar, ela começa a cortar caminho direto para dentro desse cano e já volta para o nosso sistema. O que acontece? É que ela está vindo sem filtragem. Toda essa água que está entrando para dentro desse cano aqui, ela volta para o nosso sistema sem filtragem. O único ruim é isso. Mas nada que dê problema não. Aí depois é só a gente limpar o nosso filtro, tudo volta ao normal. Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu colocando esse limão, se eu não tivesse essa válvulazinha, esse cano de segurança, né, galera? O que poderia acontecer se a gente não tivesse essa proteção, que é uma coisa tão simples de fazer, mas que eu apanhei bastante para aprender. Notem, ó, que a água ali chegou a enfraquecer, né? E olha o que está acontecendo aqui. Vejam, galera, a água começa a derramar freneticamente. E notem, para fora do nosso sistema, galera. Para fora, gato gosta de água, sai daí, filha da mãe. Ó, tá vendo, pessoal? Então é isso. Foi para isso que eu coloquei esse cano. Então quando a gente tira, ó, foi o que eu falei, ó. Tá vendo, pessoal? Então o que acontece? O sistema tá entupido, a água tende a subir, só que antes dela chegar lá em cima, esse cano dá vazão direto para ela retornar para o nosso sistema. Tá passando sem a filtragem, porém retornando para o nosso sistema. É melhor a água voltar para o sistema do que ficar derramando, né, galera? Como vocês viram aí que, ó, meu limãozinho aqui, sem brincadeira, ó, tampou. Eu tô tampando que é como se eu não tivesse esse cano. E aí já começa, ó. Ó, aqui água brilhante, pessoal, que água limpa, cristalina, pessoal, olha. Bonita de ver mesmo, né? Demorou até derramar agora. Valeu, meu povo, forte abraço. É um videozinho que era para ser rápido, acabou que ficou até longo. Forte abraço a todos vocês aí.